Olá, olha só, estamos então iniciando hoje a nossa live para falar sobre pais protagonistas e ensinar pelo exemplo. Olha que legal. Vamos esperar então, daqui a pouco a Carol, né, minha parceira nessa missão, vai entrar aqui com a gente. Deixa eu acenar aqui para a Carol. Aí, Carol. Carol, estás me vendo, me manda o pedido para entrar na live. É assim, né, produção? Ah, então tá legal. Produção sempre aqui na área, dando aquele apoio. Deixa eu ver ali. Ah, ok. Transmitir em direto com Carol. Agora, daqui a pouco a Carol vai entrar e aí a gente vai começar esse bate-papo bacana. Opa, deixa eu ajustar Oi? aqui. Olá, deixa eu ver. Não estou te vendo, assim, você está... Pois Acenda a então. luz. Não tem. Deixa eu tentar, peraí. Isso. Faz isso para a gente começar aquele nosso bate-papo bacana. Fran chegou. Agora Olha sim! aí, Carol, tudo bem? Tudo? Aí, Carol, já temos algumas pessoas aqui com a gente. A Franciele está aí, muito obrigado, Franciele. A Ramona. Sejam bem-vindos. Vocês nos escutam bem, pessoal? Eu coloquei um fone aqui, eu acho, para melhorar um pouco. Vamos ver se fica melhor. O fonezinho sempre ajuda, né? Vamos ver. Dê um certinho só para a gente ver se vocês estão ouvindo e vendo de boas. A Ramona disse que sim. Olha só, estamos fazendo Olha nossa aí. primeira live assim, né? No modo remoto à distância. Modo distanciamento social. Exato. O que é esse Isso distanciamento aí. social, né? Que loucura. Não dá nem para falar muito disso, que daí a gente chora junto, abraçado. Mas É tá, verdade. estamos sobrevivendo. A notícia boa é que estamos sobrevivendo bem, assim, né? Já faz tanto tempo que isso está aí e a gente está conseguindo, né, se manter. É Vamos, verdade. É isso aí. Chay aderiu, o Universo também, aí a nossos parceiros sempre com a gente. Então, Carol, estava falando aqui antes de tu entrar, né, que a gente hoje vai estar falando sobre pais protagonistas e paternidade através do exemplo. E Super antes, assunto. super assunto, né? Super assunto. É E é verdade. legal a gente falar sobre isso porque é uma reflexão, né? É aquilo que a gente deveria parar mais para conversar, para bater papo, para trocar ideia, porque daí, através desse bate-papo, sempre surge algumas coisas. E se você já faz, né, as coisas que a gente fala que seriam o correto a se fazer, ok, a gente fica sabendo que estamos no caminho. Se não faz, uma baita oportunidade para começar a fazer, né? É verdade. É verdade. Com certeza. Nós Tá me estamos fazendo alguns vídeos, né? Agora, o pessoal que está aí com a gente, já estamos, eu acho que em mais de 10 vídeos, cada vídeo mais bacana que o outro, sempre naquele 12. compromisso, 12 vídeos, olha só, sempre naquele compromisso de ser prático, de trazer ideias, né? Saindo daquela coisa de que as pessoas falam, e aí, tá, mas e aí? O que eu faço? Né? Então a gente procura sempre dar algumas direções, né, que seria o mais bacana. É importante a gente sempre falar que esse canal, o Atualização Pendente, ele surgiu exatamente dessa necessidade, né? Inicialmente disso acontecer, dessa melhora acontecer conosco, né? E então tudo que a gente, na verdade, está mostrando e trazendo essas reflexões para os pais, primeiro a gente aplica na nossa paternidade, né? E tem feito um efeito muito legal, né? Então por isso a gente divide, então, com esses pais que nos acompanham, né? Estão aí agora, tem bastante gente aí online conosco. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui e dividir um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente sabe, do que a gente construiu, né, com os pais e mães, então, que seguem o nosso canal ou nos seguem nas nossas redes sociais. Exato, exato. Fala sempre por nós.
Uhum. O que que eu ia te falar, Carol? Bacana, né? Quem está aí nos assistindo ou quem está assistindo depois, compartilhe, né? Se você encontrou algo que seja valioso para você, compartilhe, né? Passe adiante, porque todo conhecimento ele é sempre bem-vindo, né? E eu venho falando assim um conceito que eu tenho já há algum tempo de que existe um ditado, velho ditado, que diz que a ignorância é uma bênção, né? Porque meio que passando a impressão de que como eu não sei, se eu fiz errado é porque eu não sabia. Só quando se trata de paternidade, quando se trata de filhos, não saber não é uma bênção, né? A ignorância deixa de ser Não. uma bênção para ser uma maldição. Então a gente tem que realmente buscar saber. E uma das coisas que a gente também vem trazendo assim na maioria dos nossos vídeos é que nós somos de uma geração, e por isso o nome é atualização pendente, né? Porque a gente não quer desmerecer a geração passada, tudo que vivemos, mas há necessidade de se reprogramar, né, mudar, atualizar o nosso software de educação, porque naquela época os nossos pais não tinham live que falava sobre Sim, educação, não tinham vídeos no YouTube, não tinham textos, dicas e a informação na palma da mão. Hoje, com tanta informação, não ir atrás acaba sendo, né, um malefício, assim, aquilo que a é gente verdade. conversava ontem, né, Carol? Nenhum Uhum. pai faz as coisas por mal. A gente nunca faz por mal para os nossos filhos. É inconcebível, né, imaginar que os pais façam as coisas por mal, mas acaba sem querer fazendo mal. É, eu acho que é importante a gente pensar assim que os nossos pais, na época em que a gente era criança, eles nos ofereceram o que tinham de melhor para oferecer naquele momento, o que a cultura trazia também, né? Era assim que se educava uma criança. Mas agora muito já se evoluiu, muito já se conhece, né? Sobre educação de filhos, sobre desenvolvimento infantil. Então eu acho que não tem mais a necessidade da gente reproduzir velhos hábitos e que não tem efeitos tão positivos na vida das crianças, sendo que existem maneiras muito melhores, né, de se fazer hoje em dia. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, é trazer essas maneiras melhores para que os pais possam refletir sobre a sua paternidade e se julgarem pertinente, então fazer essas transformações. Perfeito, perfeito. É, não sei, podemos começar? O que tu acha? Vamos começar nosso tema de Claro, hoje? claro. Perfeito. Então, assim, hoje a gente está, né, mais uma vez, para quem está chegando agora há pouco, o nosso tema de hoje é pais protagonistas e educação pelo exemplo. E a primeira reflexão que a gente faz, a gente quer trazer para vocês, é que sempre que tu pergunta, aliás, se eu perguntar para você agora que está assistindo, teus pais foram bons pais, sabe? E estudos apontam que sempre que a gente se faz essa pergunta, sempre que essa pergunta é feita para nós, o nosso cérebro vai lá na primeira infância, vai buscar lá dos 0 aos 7 anos, ou até os 10 anos de idade, né, para determinar, para definir se os teus pais foram bons pais ou não. Então, assim, hoje, se tu tem pais que são legais, são bacanas, eu falo por mim, assim, eu quero dar o meu exemplo, né? Eu tive uma relação com o meu pai, muita, assim, com pouco afeto. Meu pai era um cara mais fechado, trabalhava muito, sabe? E hoje, claro, eu entendo que ele não podia dar aquilo que ele não recebeu, né? Foi só uma Uhum. construção, né? Que foi sido, mas até eu entender isso, então, sempre que me perguntam, eu não faço essa referência do agora, mas lá atrás. É verdade. É sempre importante a gente olhar um pouco para a nossa vida, assim, né? E a partir daí construir o que a gente quer ser, né? Então, se a gente olha para a paternidade dos nossos pais, para a infância que a gente teve, é importante também a gente refletir, eu penso, o que a gente quer, o que a gente deseja para os nossos filhos, né? Então, já que a gente teve que pensar um pouquinho sobre os nossos pais, sobre a nossa infância, vamos, quem sabe, projetar um pouquinho os nossos filhos. Como que a gente deseja que os nossos filhos estejam, quem sabe daqui a 5, 10, 15 anos, o que a gente espera para eles, né? E a partir do momento em que a gente pensa o que a gente espera, a gente tem que se dar conta que para ele chegar aonde eu gostaria que ele chegasse, onde eu espero, né? Eu imagino que os desejos que os pais têm para os seus filhos são os melhores possíveis, né? Então, para a criança chegar aonde o pai espera que ele chegue, é hoje que a gente constrói.
É isso que a gente precisa entender, né? Então, se a minha criança está na primeira infância, está ali pequenininha, é desde pequenininho que a gente constrói o adulto que essa criança vai ser. Então, assim como a gente olha para a nossa infância e aí a gente percebe que muito do que a gente é hoje foi construído lá quando a gente era pequenininho, a gente precisa hoje se dar conta que o adulto que meu filho vai ser, eu estou construindo agora, quando ele ainda é muito pequeno. E sim, tudo que eu construo na vida do meu filho vai determinar quem ele vai ser. Exato. E aí, fundamentando isso que a Carol está dizendo, a neurociência explica, né, que o cérebro processa só o que ele conhece. Uma criança, Uhum. quando ela nasce, ela não tem entendimento das coisas, e aí trago o exemplo para vocês, por isso que uma criança vai até botar a mão no fogo, pega uma faca, pegam coisas que podem trazer perigo para ela, por causa que ela não entende esse universo, ela vai construindo tudo que ela vai ser, a sua personalidade, né, através do envolvimento, através do meio. Vygotsky já falava isso, né, que a criança, a educação é fruto do meio. Então, já que a gente tem esse entendimento, o que eu tenho que estar atento hoje para poder contribuir com a formação do meu filho? Para poder contribuir, já que, mais uma vez, trazendo a neurociência, hoje a neurociência também explica dos neurônios espelho, onde a criança, onde o cérebro vai refletindo aquilo que ele vai vendo. Né? Então, existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, o que tu faz me fala tão alto que eu não consigo escutar o que tu diz. Então, Isso. o educar pelo exemplo se resume nisso. Exatamente nisso. Né? Não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. E como a gente faz, e da maneira que a gente faz, que vai estar criando a estrutura emocional dessa criança. Isso aí. E a gente listou, então, né, alguns tópicos pelos quais a gente quer, então, permear hoje nessa live, para que a gente possa refletir um pouquinho de como esse protagonismo, esse exemplo dos pais afeta a vida das crianças, né? E o que a gente pode ou não refletir de como está sendo a nossa paternidade, né? Então, o primeiro deles, a gente estruturou, então, vai falar primeiro sobre o relacionamento dos adultos, né? E a maneira como ele afeta as crianças. Então, pais que discordam. Quer falar um pouquinho Ex para nós? Pais que ex discordam. Exato. Vocês sabem que a gente tem o hábito, às vezes, de achar que a criança, por ser muito pequena, não entende as coisas. E de um tempo, eu imagino assim, que no tempo da minha mãe, a gente tinha muito aquela coisa assim, que a felicidade se resumia na família. Né? E hoje em dia a gente está muito na busca da felicidade pessoal. Assim. Então a gente acaba, às vezes, olhando meio só para si, e não percebendo as coisas que estão ao nosso entorno, assim, como as nossas crianças. Então, assim, hoje em dia muitos pais acabam discutindo, brigando, discordando na frente das crianças. E aí, é claro que a gente não vai dizer para vocês que não dá para fazer isso. Né? Até porque durante o dia a dia, isso não são coisas premeditadas. A gente não está premeditando que vai brigar na frente da criança. É óbvio, a situação acontece, no calor do momento tu acaba fazendo isso. E o que a gente sugere para vocês, como pais protagonistas? Né? É tu fazer o seguinte, discordar na frente do teu filho, ok. Agora, se tu discordou na frente dele, tu também tem que entrar em acordo. Eu quero dar um exemplo para vocês, contar aqui uma situação da minha filha Camille, que um dia a Camille, nós estávamos aqui, eu cheguei das aulas que eu estava dando, e ela chegou para mim e disse, papai, posso pegar o tablet agora para jogar o meu joguinho? Eu disse, pode, filha. Lá de um outro cômodo, a minha esposa disse, não pode. E a minha filha olhou para mim e falou assim, tá, beleza. Quem é que eu obedeço agora? E aí, daqui a pouco, se eu não tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu ia ir lá atrás, lá pensar na autoridade do meu pai, e como uma criança, e, né, aquela coisa, não, tu tem que fazer eu porque o pai que está mandando. Ok, o que eu fiz? Eu digo, filha, o que a mamãe sabe que o papai não sabe? E aí ela olhou para mim, sabe o que ela falou, cara? Ela disse assim, não, pai, deixa assim, eu acho que eu não quero mais jogar. Eu digo, não, agora que a gente discordou, o papai tem que saber o que o papai não sabe para poder, né, entrar em acordo. Fui até minha esposa e perguntei, Chay, o que houve? Ela, não, é que ela não fez as tarefas da escola. Aí eu disse, bom, então existia um combinado. Sim, existia um combinado. Filha, agora, sabendo de tudo, o papai pode tomar uma decisão e realmente eu concordo com a mamãe que é não. Então, assim, nós discordamos, mas nós entramos em acordo. E pior do que isso, sabe? Eu vejo que muitas das vezes a gente acaba discutindo, como eu falei antes, no calor do momento. E vai depois fazer as pazes, de repente, quando vai deitar,
ou quando está em outra situação. Então a criança viu a discordância, mas ela não viu os pais entrarem em acordo de novo. E então a importância de, filho, vem cá, lembra aquele momento que eu e a mamãe nós estávamos, né, não estávamos concordando, ou estávamos falando sobre alguma coisa, sabe? Agora nós conversamos e está tudo certo, a gente entrou num acordo e está tudo bem. Esse exemplo a criança vai levar para o resto da vida. É verdade. Tu sabe que eu fico pensando também que essa questão do discordar, a gente tem até um preconceito com isso, assim, né? De, ai, os pais não podem discordar na frente da criança. Mas com isso, a criança aprende muita coisa também, né? Porque ela vai entender com os pais discordando, mas se os pais entrarem em acordo, então vai aprender de uma maneira positiva que as pessoas não pensam igual, que não tem a obrigação das pessoas pensarem a mesma coisa, mas que as pessoas se respeitam e podem entrar em um acordo, mesmo que pensem diferente. Então, isso é uma coisa que é construído com a criança e é super maravilhoso ela aprender isso dentro de casa. Nossa, tem um efeito muito importante. Então, os pais discordarem, pode acontecer, vai acontecer, porque são duas pessoas diferentes, de criações diferentes e discordam às vezes de determinada situação. Mas sim, é importante que os pais entrem em um acordo na frente da criança. E acontece realmente com muita frequência, eu estava pensando enquanto tu falava, é que os pais às vezes discordam na frente da criança, mas vão conversar depois quando a criança já está dormindo, vão esclarecer isso e a criança não viu o acordo acontecer. Então ela fica só com a imagem dos pais discordando, né? Eu tenho um contraponto da Camille, porque a Camille tem 7 anos, né, a tua filha, mas o Gael tem 2 anos e 8 meses, então essas negociações ainda não acontecem com ele, né? Mas o Gael usa do choro e é muito curioso. Ele chora pra mim quando ele quer alguma coisa. Se ele viu que ele não conseguiu, ele vai chorar como o pai dele. E ele, desde pequenininho, pode talvez não entender verbalmente o que a gente está expressando para ele, talvez por não ter maturidade ou capacidade cognitiva de entender perfeitamente isso, mas ele está percebendo as nossas expressões, né? Ele está percebendo se a gente concorda ou se a gente discorda. Ó, meu pai deixou e a minha mãe não, meu pai me deu o que eu queria e a minha mãe não, ou vice-versa. Então a criança vai desde muito pequena percebendo essas discordâncias. Então é importante sim, mesmo que os pais discordem, procurarem falar a mesma língua e ter as mesmas opções, né, na educação dos filhos e chegar a um consenso. Então isso é super válido e super importante. Então, discordar, tudo bem se discorda, mas chegar a um consenso junto é muito legal e traz um benefício muito grande na educação das crianças. Eu acho que de tudo que a gente vai falar aqui, é muito importante que vocês, pais, assim, à medida que a situação se apresente, que a tua antena esteja aberta para perceber naquele momento uma possibilidade de ensinar o teu filho uma coisa valiosa. Imagina que se a criança vai percebendo essas discordâncias, mas depois ela percebe que, ó, filha, olha só, a mamãe e o papai antes tinham opiniões diferentes, agora a gente conversou e entramos em acordo. Olha que legal, né? A criança vai pensando, legal. E isso vai determinar até o relacionamento dela no futuro com o próprio cônjuge dela, ou com os amigos Claro. e tudo mais, porque ela vai entender que isso faz parte e que as pessoas podem discordar, mas podem entrar em acordo, mas devem entrar em acordo depois. E quando muito pequenas, a gente não pode esquecer que o mundo dela passa pelos nossos olhos, né? Então, É, do que a gente fala para ela, do que a gente diz para ela, as impressões que a gente tem, que nós temos da criança mesmo que a gente passa para ela, então ela vai se concebendo e concebendo a sua personalidade e se desenvolvendo através do que a gente ensina para ela. Então, super legal assim a gente fazer essa reflexão e trazer essa clareza para a criança do que está acontecendo, né? claro, e eu sempre digo a alguns pais, por exemplo, mas isso não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sempre conversa sobre isso, mas ele é um processo, que ele vai É, ficando fácil. Ele começa difícil, mas vai ficando fácil. Quando se estabelece, né? Se torna algo lindo, assim. Vamos passar para o é próximo? verdade. Entrando no próximo, Sim. então, deixa eu pegar aqui. Pais que não têm controle emocional. E aí, uma coisa importante falar, a gente sempre mensura essas questões como com a macro situação, né? Mas o que a gente tem que estar atento são nas pequenas situações, né? E aqui eu quero trazer mais um exemplo, e eu acho que os exemplos vão fundamentando e deixando mais claro assim, o que a gente quer falar. Se eu, num determinado momento, estou fazendo um trabalho, estou aqui fazendo um texto, fazendo um planejamento de uma aula, e daqui a pouco eu me desconto, isso aqui não dá para fazer, não, eu nitidamente demonstro falta de paciência. Minha filha, que está lá no quarto dela brincando,
ouve aquela minha desorganização emocional, levanta a cabeça, olha, tá, registra. Num outro momento, minha filha de 7 anos está ali fazendo atividade da escola. E ela tem a mesma atitude que a minha. Não, isso aqui não dá para fazer, isso aqui. E ela se desorganiza. Por quê? Por causa que ela viu em mim como lidar com aquela emoção. E aí, duas questões. A primeira, a se acontecer, é tentar corrigir o mais rápido possível na frente da criança, como nós falamos antes. Ah, perdi minha paciência aqui, mas eu vou respirar fundo. Posso até chamar minha filha. Filha, vem cá, me dá um abraço e respira fundo comigo para eu voltar calma e conseguir terminar esse trabalho que está um pouco difícil. Sabe? Então, corrigir rápido é importante e já tentar, principalmente, eliminar que isso aconteça, né? Buscar já isso possa virar uma referência para minha filha. Para os nossos filhos, na verdade. Carol saiu? A Carol saiu, não sei o que houve, vamos ver se ela entra novamente. Enquanto ela vai entrando, pessoal, se está fazendo sentido para vocês, por favor, dê um coraçãozinho, dê um joinha, vai interagindo com a gente. É importante saber, né, se vocês têm alguma opinião assim, referente a isso, tem algum exemplo, né? Ah, já aconteceu comigo, essa situação, eu já me vi nessa situação, sabe? Vai nos trazendo exatamente essa questão. Tá? Então, Oi? Voltou! Voltei, tá me vendo? Ainda não. Ainda não. Não tá me vendo? Acende a luz. Mas aqui eu tô enxergando tudo direitinho. Tá, aqui tá girando aqui o processário, então de repente daqui a pouco tu aparece. Pessoal, tá me vendo aí? Por favor, avisa se vocês estão me enxergando. Produção, tá vendo? Bela produção. Ainda não, a produção não tá Ai, vendo. meu Deus, eu tô me vendo aqui, vamos ver. Tá. Ok. Me escutam, pelo menos? Sim, estamos te ouvindo. Tá, Carol, eu queria... por Fala. favor. Não, vai você. Eu só queria contribuir rapidinho com a questão do... Não estão me vendo. Ah, senhor. Não sei se de repente a tua internet... Pois é, a princípio estava tudo ok. Não. Tá. Tá, eu vou só falar e eu saio e entro de novo. Ok. Eu tava pensando assim que uma coisa que acontece quando a gente fala de criança pequena e quando a gente fala de ser não ser o extremo, né, de perder o controle no extremo, né, mas por exemplo com o Gael, às vezes acontece assim da gente buscar na escolinha a criança pequena, tá, ou está na casa da avó, enfim, e a criança tava super tranquila, super de boa, assim, tava olhando o videozinho ou fazendo uma atividade super calma, e a gente, porque vem de uma rotina muito atribulada durante o dia, numa agitação muito louca, pega a criança na escola e começa numa loucura desenfreada disso, daquilo, e falando, e falando, e falando, e falando, e perguntando coisa, e a criança chega a ficar desbaratinada de tanto que a gente faz de pergunta, e daqui a um pouco a criança começa a pegar a nossa agitação, né? E aí a gente diz assim, puxa, mas como tá agitada essa criança, o que fez na escola? Mas para pensar que a agitação, a gente vem num pensamento tão acelerado que às vezes a gente passa isso para a criança de um jeito que passa a fazer parte da vida dela sem que de fato estivesse, né? Ela não estava assim, mas ela passou a ficar assim, porque o meu descontrole emocional, eu que perdi o controle, passei isso para a criança, né? E essa dica da gente poder estabelecer junto algumas regras para se acalmar é muito legal, né? Então, assim, quem sabe me dar um abraço, olha, ai, a mamãe perdeu o controle mesmo, eu fiquei, né, desestabilizada. Vem cá me dar um abraço para quem sabe a gente poder se acalmar junto, vamos respirar. A gente vai ensinando também a criança maneiras dela se acalmar, né? Então é muito legal quando isso acontece. Eu vou sair aqui e vou tentar entrar de novo, tá? Vamos ver se vai dar certo. Perfeito. Eu vou conversando aqui com o pessoal enquanto isso. E eu sempre digo assim, uma das questões nós temos que ter clareza, né, conosco mesmo, assim, tentar, antes de lidar com a criança, buscar o que está dentro do meu sentimento, o que eu estou sentindo naquela hora. Então, às vezes, até para lidar com alguma questão da criança, eu preciso buscar o meu centro emocional, me acalmar para não, de repente, tomar alguma atitude com ela, ou falar com aquela criança de algum jeito que a gente vai se arrepender depois, né? Isso é extremamente importante. Mas o mais importante disso e aí
falando de pais protagonistas, é tu usar esse gatilho, sabe? Tu perceber o teu emocional e aí, quando tu for falar com a criança, tu demonstrar para ela como tu tá lidando com o teu emocional. Daqui a pouco, assim, tu dizer para a criança, nossa, hoje o papai tá meio ansioso, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou tomar um copo d'água, acho que eu vou sentar, vamos conversar sobre alguma coisa. E aí a criança também vai saber lidar com isso. Quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de sentimentos, tem uma questão que, assim, nós, sem querer, e volta aquela frase, a gente não quer fazer mal, a gente não faz por mal, mas acaba fazendo mal. Quando a gente conversa com uma criança e ela... vamos pegar assim, uma criança que nunca se colocou numa situação de altura, ela não sabe o que é medo de altura. Lembra que eu falei para vocês? O cérebro só processa o que conhece. Então ela não tem esse conhecimento para ter esse medo. Mas a mãe tem o medo, o pai tem o medo, a criança olha para aquela situação e diz amém. Eu também tenho esse medo. Então é extremamente natural que a gente acabe passando para os nossos filhos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas tristezas. E o que a gente tem que fazer é, primeiro, entender que isso faz parte da pessoa, do ser humano. A gente não pode ir contra isso. E lidar em conjunto, lidar e demonstrar como a gente lida com isso para fazer, né, com que a gente consiga melhorar nessa situação. A Carol, acho que está se organizando lá. Eu vou continuando aqui, não sei se a Carol está aí, que ela podia de repente me dar um ok, se continuamos ou paramos, mas acho que continuamos. Fiquem aí conosco, quem está aí, porque a gente vai mais um pouquinho para ver se a Carol consegue voltar para a gente continuar. Então, pessoal, para o próximo item seria pais que pregam e não fazem, né? Aquela velha história, eu digo para a criança não fazer uma coisa, mas eu faço. E aí, eu lembro que eu estava dando esses tempos, eu estava dando aula, até a Fran, que está aqui junto comigo, mãe de 2 alunos que eu tenho, a Lívia e o Dunga, né, que é o apelido dele na capoeira, vai lembrar dessa situação. Eu estava dando aula, e aí, no meio da minha aula, deixa eu ver se a Carol consegue entrar agora, aguardando. No meio da minha aula, o que acontece? Sabe, eu começo a dizer para os meus alunos, como eu sempre faço, pessoal, né, se alimentem, vocês têm que ajudar o papai e a mamãe em casa, guardem seus brinquedos, ajudem a arrumar a sua cama, né, e não fiquem só nas telas, só no celular. Minha filha, Camila, que estava junto comigo, olhou para mim e falou assim, né, papai, isso aí, sabe? E aí eu digo, opa, sabe? A criança também demonstra pra gente, eu digo para ela não ficar, mas eu acabava ficando sem dar entendimento para ela que aquilo era o meu trabalho, mas também fazendo com que ela mostrasse para mim que aquilo também estava demais para mim, assim, no que eu estava fazendo. Carol, estamos te Estão me vendo. vendo? Amém. Estamos te vendo, está Que conosco bom. novamente. Então, Joia. Tecnologia é assim, né? Não é sempre do jeito que a gente quer também, né? E vida real, gente, nós fizemos um vídeo esses tempos, e aqui a minha casa é um lugar muito tranquilo, é uma rua sem saída e tal, tem uma fábrica do lado aqui que quase não faz barulho. E eu disse, Carol, vamos fazer o vídeo lá em casa, que lá é muito tranquilo. E naquele dia, as crianças do bairro todas resolveram andar de carrinho de mão aqui na frente, jogar taco, e E os os cachorros cachorros latindo. uivando. Aí eu Não, o perguntei vídeo vale a pena. eu falei, Carol, e Vale a agora o pena. que a gente faz? Ela, não, vamos botar assim porque é vida real. Então tá, vamos. É o vídeo do não, pessoal. Quem não viu ainda o nosso vídeo lá no canal do YouTube, olha, eu não vou lembrar o nome, mas é um vídeo que tem o fundo verde, é o do não. É muito legal, muito divertido o vídeo acabou ficando por conta de tudo que estava acontecendo, assim. A gente teve que parar várias vezes para rir um pouco, porque foi bem legal. Onde estamos? Por favor, me ajuda, que eu agora Estamos fiquei falando sem em ver vocês. pais que pregam, mas não fazem. Aquilo quando a gente Ah, coloca a situação, mas... Né, e estava agora mesmo contando aquela situação das telas aqui, que a minha filha, né, eu dizia para ela, e ao mesmo tempo, sabe, se aquilo valia para ela, tem que valer para mim também. E tá, claro. mas aí alguém pode dizer assim, ah, mas eu sou o pai, eu sou a mãe, mas é que se o nosso filho aprende através do exemplo, se isso reflete na vida adulta, sabe, ele pode mais do que, sabe, não entender este conceito, como levar este conceito para a vida adulta.
É verdade. Eu não sei se tu já falou, mas aqui cabe perfeitamente, por exemplo, os pais aqueles que querem que a criança tenha uma alimentação saudável, mas não tem hábitos de alimentação saudável, né? Ou os pais, por exemplo, que querem que a criança cuide do seu corpo, mas os pais não praticam exercícios, não cuidam do seu corpo. Então, é aquilo assim, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é o que deve acontecer, né? Então, se tu quer que a criança tenha esse hábito, tu precisa ter primeiro esse hábito para que ela te veja fazendo. Porque muito mais do que a criança aprender com o que a gente fala para ela, ela aprende com o que ela vê a gente fazendo. Então é super importante a gente estar atento a gente então pregar o que a gente faz. Né? E aí vai fazer Exato. sentido para a criança e vai ter um resultado totalmente diferente e muito mais positivo na vida da criança quando a gente, então, de fato, ensinar para ela o que ela vê a gente fazendo. Exato. E como agora a gente está falando especificamente de relacionamento entre os adultos, uma coisa que a gente tem que entender, que é extremamente importante, é assim, volta um passo atrás para lembrar, pais protagonistas, qual é o principal quesito? Olhar a situação e aproveitar a situação como exemplo para ensinar os nossos filhos. Mas mais Isso. do que isso, pais, eu percebo assim, ó, uma criança, ela vai, mais uma vez, refletir o que a gente faz. Então, se uma criança vê a gente, ao conversar entre os adultos, a gente está falando da vida alheia, né, naquela curiosidade empática, tratando mais da vida dos outros que da nossa. Se a nossa criança vê nós fazendo julgamentos, sabe? Até não esquecendo que todo julgamento é uma confissão. Se a gente for analisar, tudo que a gente julga da vida dos outros acaba sendo uma confissão da nossa parte. Só que isso, quando tu faz, a criança que está ali do teu lado, e mais uma vez eu volto àquele exemplo, ela está lá no quarto do brinquedo, ela não está especificamente no meio da gente sentado me ouvindo, ela só está convivendo, mas esponjinhas, como dizem, né? O ouvido dela está atento a tudo que está acontecendo, e aí ela vai, num futuro próximo, repetindo esses mesmos comportamentos. Então é É. importante que a gente assim, pregar uma coisa e fazer esta coisa, né? Ética Vamos. também, né? Moral, Ah, ética, devolver o que não é seu, aquelas pequenas mentirinhas, atende o celular e diz que a mãe não tá, né? uhum. Então, são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque se o nosso exemplo ensina mais do que o que a gente fala, a gente tem que prestar muita atenção a isso. E a Um questão, outro, Carol, se eu só sim, bater nisso, que a questão é, pô, mas parece que a gente está puxando a orelha de alguém, né? E aí o que tem que ficar muito claro é que a nossa geração pode vir com esses tipos de atitudes sem perceber. sim, Sabe? Sem perceber. Na minha casa, exemplo, né? Na minha casa, eu via sempre os meus pais fazendo esse tipo de atitude. É natural que eu repita isso sem perceber na minha casa e acabo fazendo com reproduza. que o meu filho vá fazendo isso também. Então, assim, não São é que a pe... gente quer chamar a atenção para os erros como se todo mundo fosse errado. Não é isso. Sim, É chamar a não. atenção para aquilo que eu faço até mesmo sem perceber e que eu tenho que estar atento e aproveitando a oportunidade para aproveitar esses ganchos. É sem julgamento, né? A gente levanta algumas questões justamente para a gente se dar conta e poder olhar para a nossa vida e prestar atenção se a gente se encaixa ou não, né? Nesse perfil. Quando a gente fala disso, são pequenas corrupções, né? Que a gente É, acaba reproduzindo porque talvez em algum momento da vida viveu. Um próximo item, então, quando a gente fala de relacionamento, seria os interesses que a gente quer desenvolver na nossa criança, né? Então, assim, se a gente quer, eu acho que é unanimidade, provavelmente, os pais quererem que seus filhos sejam bons leitores, né? Mas como que uma criança vai aprender a ler? Vai criar esse hábito se a gente não desenvolver isso nela, né? A gente falava um pouco da questão da alimentação, né? Então, se a gente quer que a nossa criança tenha algum hábito bom e que a gente quer desenvolver na vida dela, primeiro ela tem que ver a gente fazendo, tem que fazer parte da vida do pai ou da mãe, né? Ou da pessoa que cuida dessa criança, para aí sim passar a fazer parte da vida dela. exato. Sabe que nós temos aqui em casa o hábito da oração, né, antes Uhum. das refeições. E a gente sempre faz a oração e isso foi se instituindo assim ao longo desses últimos meses, principalmente. E aí, esses tempos, a Camille ela tem um hábito muito legal, assim, de que ela bota a coleguinha no Zoom,
né, no tablet, e elas ficam brincando. E é lindo, assim, porque acho que Brincando online. exato, a Martina está no quarto dela brincando com os brinquedos dela, a minha filha no quarto dela brincando com os brinquedos dela, e aí elas vão fazendo brincadeiras como se estivessem juntas. É muito bonito, assim. E Que aí, um amor. dia, elas foram fazer uma refeição, assim, que era a hora do almoço, na brincadeira, e aí a Camille disse, vamos fazer oração junto comigo, Martina? E aí as duas começaram, e aí a minha esposa ouviu, e aí veio vindo assim, mas não quis interferir para não, né, para ela não, por timidez, não parar, e ficou só ali emocionada vendo ela fazendo aquela oração. E por que a gente faz isso? Assim, mais do que simplesmente o benefício que a oração te traz, é saber que se a minha filha vê isso em mim, ela vai fazer também. Então, se eu tenho isso Isso. como meta, a importância da gente estar fazendo isso também entre os adultos. É isso aí. E agora, então, vamos falar das questões relacionadas ao relacionamento dos pais com as crianças. Pode ser? Ah, verdade, claro. Um primeiro ponto aqui que a gente poderia falar está relacionado à questão de entender, orientar e corrigir, né? Né? Porque a gente tem que entender um pouco do desenvolvimento do nosso filho para a gente saber o que se passa na vida dele, né? Para a gente poder prestar atenção e observar o que está acontecendo com a criança para daí então poder fazer os encaminhamentos necessários, né? De que Isso. adianta eu querer fazer algum encaminhamento com a minha criança se eu não entender o que está se passando na vida dela, né? Então, primeiro, os pais, a gente se prepara muito, eu acho que é importante dizer isso aqui, a gente se prepara bastante para as posições profissionais que a gente ocupa, né? Então, que nem eu sou professora, pedagoga, então eu tenho 2 formações, né? Passei por fiz magistério, me formei em professora, fiz pedagogia, né? Então, teve todo um trabalho de conclusão, teve todo um envolvimento para chegar nessa função, nesse cargo que eu ocupo hoje, né? Mas para ser mãe, qual foi a minha formação, né? Eu estou investindo nisso, eu estou buscando, Bom, os pais que estão aqui com a gente, eu entendo que se preocupam com isso, porque estão aqui justamente para Nosso carinho, tentar né? qualificar, então, a sua paternidade. E é isso aí, então, a gente tem que buscar conhecer mais sobre a nossa criança, para a gente entender o que se passa com ela, e a partir daí, então, a gente poder fazer os encaminhamentos que são necessários. Exato. Eu gosto muito de um exemplo, eu gosto de exemplos, né? E a analogia simples, assim. E um dos exemplos que eu trago para vocês é a forma como que a gente lida com a criança. E vamos pensar assim numa leiteira em cima do fogão ali, leite, e aquele leite vai ferver, né? Então, as situações acontecem e a gente sempre tem 3 atitudes a se tomar. E se for pensar nessa leiteira, as mesmas, né? Eu posso, com o leite fervendo, estourando, botar a tampa em cima e segurar para ele não virar, o que é uma forma bruta de resolver e que acaba não resolvendo, na verdade. Eu posso simplesmente deixar que vire e azar, né? O que também não vai resolver o problema. Ou eu posso pensar qual é a ação verdadeira que vai resolver aquilo ali. É desligar o fogo? Então vou lá e desligo o fogo. Então, assim, primeiro eu tenho que saber isso, buscar entendimento sobre isso, que a solução para isso seria desligar aquele fogo. Depois que eu tenho isso, aí sim eu vou acolher aquilo que aconteceu e vou corrigir. E muitas das vezes corrigir junto com a criança. É verdade, com certeza, né? Então, buscar entender e fazer esses aconselhamentos, né? E corrigir junto com a criança. Agora me ocorreu também que é interessante a gente falar da questão de uma abordagem talvez mais positiva, né? Porque tudo que a Isso, gente explica para a criança passa a fazer sentido de uma maneira diferente para ela, né? Então, por que a criança, antes de acontecer a situação, a gente já não estabelece isso com ela? Ó, então, a gente vai fazer tal e tal situação, se não ocorrer conforme o combinado, a gente vai ter algumas consequências, né? Então a gente tem esta e esta consequência. Se por acaso a criança não atingir, não cumprir com os combinados, né? Qual delas tu quer? Eu quero essa. Então, deixar a criança participar da construção, né? Porque isso é aprendizagem, né? Então, deixar a criança levantar hipóteses sobre as coisas, ajudar nessa construção, escolher, o processo de escolha é super importante. Então, é muito legal quando a gente consegue desenvolver a nossa paternidade de maneira que a gente traz a criança para participar, inclusive, do processo de educação dela, né? Então, a criança faz verdade. parte, ela está ali. Então, é legal que a gente possa trazer isso
isso para a criança quando a gente fala de correção ou de aconselhamento, né? Quando a gente fala de consequência, né? Alguns chamam de castigo, que é uma palavra que a gente não gosta muito, né? Mas assim, a criança tem que entender que tudo que ela faz gera uma consequência. Pode ser boa, pode ser ruim, né? Exato. Então, ela tem que estar aprendendo isso. Se for ruim, tem uma consequência. E às vezes é reparar, é consertar um dano, é ajudar a limpar a parede que ela riscou, é pedir desculpa, né? Então a gente tem que construir isso com a criança, né? E se a gente construir isso com ela, vai fazer mais sentido e aí vai ter uma aprendizagem mais positiva. Gente, que legal ver quem está participando aqui com a gente, o Alex, a Michele, o Bambu, Magia Cultural está aqui com a gente. Olha ali, olha, a Amanda está com a gente também. Pessoal, obrigado por estar participando. Se está fazendo sentido, se vocês estão gostando, dê um setinho, bota um coraçãozinho para a gente ver que se vocês estão curtindo o nosso bate-papo. Pode escrever um comentário pra gente aí, a gente fica super feliz de Claro, se ler. tiver alguma, agora sim ficar mais fácil, a gente pode estar vendo o comentário aqui e já conversar juntos. Vocês sabem que aí alguns pais podem dizer o seguinte: ah, mas meu filho é pequeno. E aí, deixa eu trazer para vocês falando, né, falando da Carol especificamente. O Gael, quando ele se desorganiza emocionalmente, os pais, né, a Carol e o Ronaldo, dizem assim pro Gael: Gael, tu quer te acalmar? Tu quer ir ali onde tu vai ali sentar e te acalmar para depois tu vir conversar com a gente? Porque agora a gente não vai poder conversar contigo. E eu vejo que quando eu tô lá, ele respira fundo e sai, vai e volta calmo, assim. Então, eles Ele estabelecem. concorda, ele Ele concorda. mesmo, ele já Sim, começou a ver que imagina, 2 anos e 7 meses, ele mesmo já, verdade. Se ele fosse adulto, ele ia assim, não, verdade, eu realmente preciso me acalmar sozinho. Aí ele se acalma e é um querido, assim, né? E aí ele a gente volta, diz pra ele, a gente costuma dizer pra ele, tu não tá te comportando como tu é, né? Tu tá desorganizado, não tá te comportando como tu é. Quem sabe tu senta lá um pouquinho, pega o teu bico, ele ainda chupa o bico, né? Quem sabe pega o teu bico, te acalma e quando tu voltar a ser querido, então tu fala com a gente de novo. Ele fala, tá. E daí ele vai, fica lá uns segundinhos e volta e tá beleza, tá? Se organizou de novo e segue o baile. querido. É uma Falando de figurinha. pais, é verdade. Falando de pais protagonistas, a gente vai agora, e agora nós estamos falando do relacionamento entre adulto e criança. Falamos entre adultos e adultos, o que vai refletir na criança, agora o adulto e a criança. Pessoal, eu sei que alguma dessas coisas a gente viveu quando era na infância e acaba refletindo e fazendo agora, ou, né, que pena que alguns fazem até por mal mesmo, assim, né, que é o caçoar da criança, sabe? Tu olhar para aquela criança e falar assim, mas tu parece um bebezinho, olha só. E aí tu vai diminuindo aquela criança, sabe? Sendo que, na verdade, tu não está acolhendo o que ela está sentindo, tu não está ajudando ela a sentir, a controlar o que está dentro dela, porque acho que ela, né, ela não tem maturação ainda emocional para conseguir lidar com o que está acontecendo dentro dela. São os adultos que vão ajudar essa criança a orientar. E a gente fala frases como menino não chora, ou engole o choro, tu é desorganizado, tu é preguiçoso, nossa, que bagunça, mas que menino mais bagunçado, que menina mais preguiçosa. Só que, pessoal, pais protagonistas, eles têm esse olhar de que ele é o responsável pela imagem que a criança tem dela mesma. O adulto é o responsável pela imagem que a criança tem dela mesma. A criança vê o mundo através dos olhos dos pais. Se o pai diz que ela é bagunceira, preguiçosa e está se fazendo de bebezinha, amém. A criança, ela vai assumindo aquilo como característica dela e mais ela faz esse tipo de coisa. E eu lembro que isso era muita coisa da minha época, assim, eu era estabanado e meu pai me chamava de boca aberta. Ah, mas é uma boca aberta. E eu mais estabanado ficava, porque é óbvio, né? Eu estou sendo ajudado a lidar com aquilo que com a minha falta de motricidade fina, ou eu estou sendo caçoado e criando um bloqueio para que eu consiga melhorar o que eu preciso melhorar. Então, às vezes eu vejo pais que fazem uma brincadeira com a criança, estão rindo da criança, e a família toda ri junto. Ah, então vamos rir junto, olha ali. Só que isso acaba podendo frustrar a criança e deixar um traço para a vida adulta. E tu sabe que isso é bastante sério, né? E às vezes a gente faz sem se dar conta, né? Porque à medida em que a gente vai dizendo, ah, olha ali o bebezinho, e vai tirando sarro e vai caçoando da criança, a gente tá diminuindo ela, né? A gente vai diminuindo ela cada vez mais. E às vezes a gente faz assim, sem se dar conta, naquilo, ah, deixa que eu faço, tu não sabe fazer mesmo.
né? Deixa que a mãe faz, porque tu não sabe fazer, né? Então, olha o quanto isso é sério, quanto a gente costuma fazer, né? E a mesma coisa acontece não só quando a gente diminui a criança, mas quando a gente compara ela com outras crianças, ou compara ela com o irmão, ou compara ela com um parente, né? Então, cada ser é único, cada criança é uma, cada uma vai se desenvolver do seu jeito. Não tem a necessidade de ficar comparando ela com ninguém, porque ela não precisa disso, né? Eu fico me recordando, assim, eu tenho uma prima, a Ana, até se ela vai me assistir aí, beijo, Ana, pra ti. A Ana é 9 meses mais velha do que eu, então a gente foi criado muito próximo e muito parecido, assim, e sempre teve muito isso, não tanto da comparação, mas assim, o que era oferecido pra uma tinha que ter pra outra, sabe? Então, assim, a gente tem fotinhos de infância, assim, de quando a gente era pequenininha, então, eu tinha uma roupinha azul, ela tinha uma exatamente igual rosa. Então, sei lá, eu ou ela, enfim, ganhou um violão, aí alguém da família dava o violão pra Carol também. Então parecia que tudo que uma fazia, a outra também tinha que fazer. Pra quê, na verdade? Pra quê? Isso podia, no fim, acabar gerando uma comparação de uma com a outra, de mim pra ela, de ela pra mim, da minha mãe comigo, né, pra ela, da mãe dela. Então, não tem essa necessidade de comparar a sua criança com ninguém. Ela é única e cada criança tem o seu desenvolvimento. E quando a gente faz isso, a gente está cada vez mais rebaixando a criança, dizendo que ela é inferior ao outro, que ela não consegue atingir o que o outro atinge. E isso é muito prejudicial, porque isso traz danos, traumas e bloqueios que são muito significativos e que afetam muito a criança na construção da personalidade dela, né? Então, muita atenção quando a gente faz esse tipo de coisa, assim como os pais também não têm a necessidade de se comparar com outro pai ou com outra mãe, né? Cada um é um, cada um tem a sua história, né? Então, a gente precisa se respeitar e respeitar a individualidade e a singularidade de cada um. Verdade. E aí, quantas coisas nós temos hoje de dificuldade na vida adulta que não são coisas, traços que foram feitos na nossa infância e que a gente simplesmente não lembra, né, pelo benefício de não ficar registrado aquele momento emocional que de repente nos traz dor, nos traz, né, um sentimento triste, mas aquilo faz com que tu, na hora de tomar uma decisão, na hora de enfrentar uma situação, isso acaba fazendo parte do teu dia a dia. Eu trago uma outra questão também, indo para um próximo quesito, que é crianças competitivas. Como tem criança competitiva, né? E as crianças competitivas, a gente trata a competitividade primeiro, né, como uma forma errada, ruim, sendo que a competição ela faz parte do aprendizado, o perder faz parte. Quando eu sempre penso assim, quando tu diz para uma criança que o importante é participar, tu delega para ela que independe o resultado. Sabe? Uhum. Vai lá, faz lá e o importante é tu participar. Se tu não ganhar, tá tudo bem. Só que o que acontece? Essa falta de competitividade vai fazendo com que aquele ser humano não queira buscar o seu melhor. Tá, mas então o que fazer? Eu acho errado tu fazer uma criança competir com outra, né? Mas quando tu determina que ela tem que competir com ela mesma, e aí eu quero trazer um exemplo para vocês. A Camille faz natação já desde muito pequena, né? Acho que ela tinha meses, se eu não me engano, 8 ou 9 meses, quando ela começou a fazer natação. E agora, acho que ano passado, teve um campeonato de natação e ela não queria participar, porque ela estava com medo de perder. Porque ela conhecia os amiguinhos, e ela sabia que tinham dois ali que nadavam super bem, assim, sabe? E ela não via a possibilidade de vencer. E a gente falou para ela, filha, mas participa, vamos lá só assistir. Então vamos lá assistir, aí vai ter uma piscina que vai poder só brincar e daí tu fica lá. Quando ela chegou e ela viu, ela se empolgou, disse, não sei, eu quero... Filha, vai lá. E assim, ó, eu não quero que tu ganhe dos outros, eu quero que tu seja melhor que tu mesma. Vai lá e nada, entendeu? Até porque vai ser legal, tu vai te divertir. Ok, ela foi, e aí a gente fica muito pai babão, assim, gritando, e vai filha, aquela coisa toda, né? Aquele monte de pai, assim, bobo de ver os seus filhos ali participando de um campeonato, e aí é muito mais a expectativa nossa do que da criança. Quando a Camille saiu, que ela viu que não tinha ganho, ela disse para mim assim, papai, perdi. E eu digo, filha, eu marquei o teu tempo aqui, e tu sabia que hoje foi o teu melhor tempo? Hoje tu conseguiu fazer o teu melhor tempo, mais do que tu tinha feito nos outros dias, tu tá de parabéns. Tu não foi melhor que os outros, mas foi tu melhor que tu mesma.
E isso é o mais importante, filha. Se tu der o teu melhor, entendeu? Ganhar ou perder faz parte, mas tu tem sempre que ser a tua melhor versão. E aí, Nossa, que legal. algumas pessoas podem dizer assim, bah, Grilo, mas pelo amor de Deus, a tua filha tinha 6 anos, 5 anos, mas eu busquei de uma forma lúdica, uma forma afetuosa, sabe? Falar esse princípio para ela, e isso com certeza vai ficar registrado, né? Com certeza. Tu sabe que eu fico pensando na questão das provas também, né? Às vezes uma criança estuda, 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 estuda e se dedica de verdade, mas ela não chega a tirar um 10, por exemplo. E como a nossa régua, a régua dos pais é sempre muito alta, a gente tende a dizer, ai, olha aí, ó, tu te dedicou, mas tu não atingiu o objetivo, não chegou na nota mais alta. Mas talvez era o melhor que aquela criança poderia dar. Né? Então a gente tem que aprender a valorizar o melhor que a nossa criança pode nos dar. Se é o melhor, que ótimo, parabéns. Se a criança pode ser estimulada, quem sabe a gente diz, né? Como tu fizeste com a Camila. Então, dá o teu melhor, filha. Olha, quem sabe eu acho até que tu pode fazer um tempo melhor. Foi ótimo, mas eu acho que tu pode fazer um tempo melhor que tu fez. Foi bom, mas eu acho que tu tem capacidade de fazer ainda melhor, né? E dar aquela estimulada na criança para que ela se sinta motivada a sempre superar os seus limites, né? Uma criança Verdade. competitiva, o competitivo não é ruim, desde que a criança seja competitiva com ela mesma, que ela busque o seu melhor, né? E aí isso sim vai ter um efeito bem legal na vida da criança. Sabe que eu tava me lembrando aqui de uma situação, o Gael demorou um pouquinho mais do que o normal para caminhar, assim, né, na idade. E ele fez fisioterapia, fez um acompanhamento para estímulo, assim, né, do caminhar. Ele tinha um pouco de insegurança. E tu sabe que a mãe babona aqui, a mãe preocupada, né, porque toda mãe é assim. Eu vi na internet uma espécie de mochilinha que a criança, que o pai tinha uma alça que segurava e a criança ia caminhando. Se acontecesse dela se desequilibrar, o pai podia tomar a rédea e segurar a criança para que ela não caísse. E eu falei para a Kate, que era a fisioterapeuta do Gael, né? Eu disse: olha, Kate, mandei para ela no WhatsApp, disse: olha que legal, quem sabe a gente compra para o Gael. Daí ela me disse uma coisa que é um ensinamento muito valioso. Claro que era usado para a fisioterapia do Gael, mas que a gente pode levar para a vida e que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está falando agora. Ela disse assim: Carol, mas o cair faz parte do aprender a caminhar. Nossa, e aquilo realmente faz, de fato, é verdade. A criança precisa cair para aprender a se equilibrar, né? A criança precisa aprender, perder para aprender a ganhar. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar isso na criança. A criança precisa estabelecer um limite para ela saber que ela pode chegar a um nível maior. E isso é muito legal da gente pensar, inclusive para a nossa vida, né? É um ensinamento muito válido e muito importante que a gente pode levar. Exato. Sabe, Carol, um dos próximos também que a gente quer trazer que a gente fala sobre o não, né? Inclusive nós fizemos, até falamos no começo desse vídeo, um vídeo especificamente sobre o não. E quando a gente fala do não, primeiro, quero trazer novamente a clareza da neurociência. A neurociência explica que uma criança ali dos 0 aos 7 anos, ela ainda não tem maturação, né, cerebral para conseguir bloquear o não. Então toda orientação que ela vem através, seguida de um não, depois uma ação, o que vai prevalecer na cabeça da criança é a ação. Vamos explicar, que eu acho que de repente ficou um pouco confuso. Se eu digo para o meu filho assim, não corre, o não, ele vai ser abstraído porque depois vem a ação do correr. E aí ele corre. Quantos de nós já não teve assim, na beirada, assim, na calçada de uma rua para atravessar, a gente falou, não corre, e teu filho saiu correndo. Né? Porque neurologicamente a criança ainda não tem esse estímulo de bloqueio, de conseguir bloquear, né, essa resposta. Se eu sei disso, a partir do momento que lembra que a gente estava falando antes, né, o entender, o que eu tenho que fazer? Mudar as minhas orientações, pedindo para a criança fazer o que eu quero que ela faça, e não o que eu não quero que ela faça. Se ela está em cima de um muro, prestes a pular daquele muro, se eu falar não pula, a chance dela pular é muito maior do que se eu disser assim, espera, fica parada aí em cima, deixa eu chegar perto de ti, sabe? Quando a gente estiver perto eu te pego. E aí, dito isso, o principal quesito que a gente quer passar para os pais protagonistas é tu escolher bem os teus não. Porque quando é não para tudo, o não ele acaba virando... Exceção. Exceção, assim, vira, não, acho que ele perde o valor. Vira regra, né?
Isso. Exato. Não, 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 não. Então a criança, O ela não precisa ser primeiro, a exceção. ela já tem dificuldade neurológica de conseguir ter maturação para isso. É não para tudo. E aí eu fui educado assim. Era não, não sobe, não faz, não pula, não desce, não corre, não puxa. Só que o que acontecia? Mas eu fazia isso, eu fui uma criança muito agitada. Carol não tem noção, eu tenho dó da mãe. Eu digo assim, todo dia das mães eu digo, mãe, eu te amo e desculpa. Ela já sabe, já que e aí quem é da minha família também sabe. Então, assim, hoje, escolher bem os nãos que a gente quer dar para os nossos filhos, explicar o não. Quando a gente explica para a criança, o não pelo não, sabe, é como se a criança entendesse que eu sou contra ela fazer o que ela Isso. quer fazer. Agora, quando eu explico não, por mais que ela não entenda, eu digo para o meu filho, eu explico, mas ele continua querendo fazer, ou ele não obedece o não que eu estou dando para ele, mas a tua explicação vai fazer com que no subconsciente daquela criança vá se estabelecendo, né, que esse não tem um porquê. Isso, com certeza. É, de novo, o que a gente já falava é dar significado, né? E se a gente dá não para tudo, acaba que ficando banal, assim, né? Então, a gente precisa, o pai ou a mãe, ou quem cuida dessa criança, quem é o cuidador responsável por ela, precisa elencar quais são as prioridades, do que a gente não abre mão. Qual é o não que a gente não abre mão? Né? Alguns nãos vão ser negociáveis, mas tem alguns que a gente não abre mão, por exemplo, bater em alguém, roubar, né? Então tem coisas que são valores e são princípios e cada família tem que decidir os seus e definir os seus, mas tem coisas que não dá para abrir mão, né? E do que não abre mão é não e esses a gente mantém, né? Mas aí o não é a exceção, não o não para tudo, né? Porque se o não é para tudo, ele começa a ficar banal. E aí perde o valor e perde o sentido. E tudo que é conversado e explicado, que traz significado para a vida da criança, ela aprende e a chance dela conseguir compreender e obedecer, né, e fazer o que é preciso, é muito maior do que simplesmente o não pelo não, como era o que a gente fazia, né, porque a gente tinha o não pelo medo. Não, e vinha com uma cara de ódio, e aí a gente acabava obedecendo pelo medo. Pelo medo que aquilo impunha, não porque a gente que fazia significado pra gente. Ou porque a gente entendia. Olha quem chegou Só um aí. pouquinho. Vem cada oi, pessoal. Diz oi. Oi, Camille, tudo bem? Ó, a Carol perguntou se está tudo bem. Grilo, a Tudo gente bem. tem 4 Continuamos. minutos. A gente tem mais ou Verdade. menos 4 minutos, então, Vamos rapidinho levar. falar dos pais protagonistas. Pessoal, não esquecendo assim, ó, pais protagonistas, eles têm que estar com a sua antena sempre aberta para pegar toda a situação possível para tornar aquela situação em um aprendizado. Que ele seja tanto declarado quanto velado, quanto assim subliminar, sabe? Então, através do meu exemplo, eu digo, nossa, como eu gosto de ler, como eu gosto de estudar, ou eu não gosto de falar da vida dos outros, ou eu estou sempre cuidando das coisas que eu faço. Quando eu discordo, eu entro em acordo, eu não diminuo meu filho. Pais protagonistas são exatamente isso. É entender a tua missão e é que a tua missão ela está baseada nas tuas ações e não naquilo que tu fala para a criança. E eu queria passar para ti, Carol, para que tu pegasse esse último tempo para falar sobre pais admiráveis. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que viver bem e de acordo com os nossos princípios é a melhor educação que podemos dar aos nossos filhos, né? Então, é viver segundo as nossas virtudes, né? E se nós somos pais virtuosos, nós somos pais admirados, né? Então, a importância da gente ter esse relacionamento de admiração com os nossos filhos. E se a gente é admirado pelo que a gente é, pelo exemplo que a gente é para as nossas crianças, né? Então, se a gente quer, por exemplo, que os nossos filhos nos admirem, a gente tem que ser pais interessantes, que saibam das coisas que a criança gosta, né? Que saiba conversar, que esteja antenado às coisas que está acontecendo no mundo, que tenha uma possibilidade de diálogo legal com a criança, que possa oferecer para ela algum conhecimento importante. Então a gente precisa se atualizar e a gente precisa, acima de tudo, ser exemplo, exemplo de virtude, de ética, de moral, de cuidado, de generosidade, de atenção, de afeto. E a partir daí a gente vai estar construindo com a nossa criança tudo o que a gente vai estar ensinando para ela de um jeito que é muito mais fácil dela aprender, que não é só através do falar, mas é vendo a gente fazer. Então vai trazer um sentido, um significado muito importante para a vida dela e com certeza a criança vai aprender muito melhor se for através do exemplo, né? Então, pais virtuosos, protagonistas e admirados, é isso que a gente deseja ser.
Perfeito. Pessoal, hoje em dia, com tanta informação, como eu falei no começo, quero fazer isso de novo, é importante que a gente busque curadores, pessoas que buscam esse entendimento para passar isso para vocês, e a gente quer fazer isso por vocês. É poder, baseado em tantos estudos, trazer esses conhecimentos e facilitar a vida e a paternidade. Certo? Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Fica aqui o nosso abraço, né? E nos siga nas nossas redes sociais. Certo, pessoal? É isso aí, Então, curta o nosso canal e toda vez que a gente publicar um assunto, a gente tem publicado com bastante frequência, né? Então são assuntos bem legais e que com certeza, como tem trazido um benefício muito grande para nós, vai trazer para as famílias também, né? Então fiquem feito. conosco e a gente vai se vendo aí. Tchau, tchau, pessoal. Joia? Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão por